Bem-vindo ao canal Personas da Dança, que tem o objetivo de registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e no mundo. O canal Personas da Dança está dentro do YouTube, as entrevistas acontecem ao vivo pelo Instagram e se você quiser visitar o canal, conhecê-lo, se você gostar, por favor, eu peço que você se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe, porque a sua participação é muito importante. E o meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. Hoje eu vou conversar com Eliana Caminada, minha convidada, sobre uma lenda viva da dança, Mikhail Baryshnikov. É o especial Mikhail Baryshnikov, parte 2. Eliana Caminada foi primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ela foi primeira bailarina também do Teatro Guaíra. Eliana Caminada, ela escreve livros, artigos, ensaios sobre dança e ela é autora de uma obra que, na minha opinião, é colossal e fundamental para quem estuda a dança. O livro se chama História da Dança, Evolução Cultural. Então vamos conversar agora com Eliana Caminada sobre este bailarino extremamente diferenciado, Mikhail Baryshnikov. Eliana já está aqui. Eliana vai entrar. Ali, Eliana, já estou aqui aceitando a sua solicitação. Olá, querida. Pode, deixa eu ver se eu consigo ajeitar esse celular que estava direito, mas eu mexi tanto nele, porque eu fico nervosíssima Eu vou tirar ele Vou ficar com ele na mão, porque é mais fácil. Você acha melhor? Agora, Fique à vontade. porque ele está caindo, tá vendo? Ah, sim, do suporte, tá. Do suporte. A não ser que eu chegue mais Tá, só para que a sua frente. cabeça ficou cortada, Eliana. Pois é que se eu faço isso, Ai, mas eu não consigo manter aqui no suporte, entendi, entendi, entendeu? entendi, Ele entendi. está. Eu estou tentando até encostar ele no computador, mas não fica, ele vem para frente. Eu não sei lidar muito com essas coisas, não, confesso. Eu sou Ah, meio mas bobó. ninguém é Bom, perfeito, Eliana. Você já faz tanta coisa maravilhosa. imagina. Não, mas isso é uma coisa que a gente tem que saber. Nossa, a gente, de certa forma, é um comunicador, né? É. A gente tem que saber essas coisas, e eu já fiz tanto, mas ultimamente eu acho que eu estou ficando velha. Não, eu acho que é falta de prática e acho que a gente pode resolver isso. Eliana, querida, Ah, podemos começar? podemos. Eu Eu estou estava aqui aqui apresentando segurando. você, né? Você tem uma carreira brilhante, primeira bailarina de dois importantes teatros, o Guaíra, o Municipal do Rio de Janeiro, professora universitária, autora de livros, ensaios, e você Eu tem não essa fui obra que eu acho. bailarina do teatro, não, antes que a turma reclame. Eu fui solista. Tá bem, pai, solista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Fui. Eliane, você escreveu então História da Dança e Evolução Cultural, que é fundamental. E nós vamos conversar sobre Mikhail Baryshnikov. É a segunda parte do especial sobre este bailarino diferenciado. Segunda parte Certamente, né? que o Personas da Dança faz. E eu queria começar fazendo a você uma pergunta que eu fiz aos meus três convidados da parte um, que é uma pequena provocação. Eu queria saber, Eliana, se na sua opinião, Mikhail Baryshnikov ele é, de fato, o maior bailarino clássico que já existiu, ou se isso é fruto de marketing, e aí a gente está falando até de um marketing político, uma vez que o Baryshnikov ele veio de um país de regime socialista barra comunista e se mudou para um país capitalista, o maior de todos, dentro desse regime. E o país, Estados Unidos, ele sempre fez muita autopropaganda. Os melhores estão aqui, então se veio para cá é o melhor. Então eu queria saber de você, se na sua opinião, de fato, Mikhail Baryshnikov é o maior bailarino que já existiu, ou isso é fruto de marketing? E, se por acaso ele não for, quem você colocaria nesse patamar? Olá, Wanderson. Olha só, eu acho que
que certamente ele não é o maior bailarino de todos os tempos, porque nós temos Nijinsky nessa Hum, história, né? Que ah, é uma figura muito mítica, né? Agora, para mim, na minha opinião, em relação ao século XX, Baryshnikov foi o maior bailarino que o mundo conheceu por vários motivos. É um bailarino citado ao lado de Nureyev, ao lado de Nijinsky. Eu até colocaria um outro bailarino, que é Vassiliev, uhum. que é um grande bailarino e é um outro perfil de bailarino, mas Baryshnikov eu acho que foi um bailarino que até hoje seria uma estrela de qualquer companhia internacional. Eu também acho. Agora, você é muito interessante falar sobre Nijinsky, né? Cabe até um especial sobre ele. É Nijinsky, verdade. a questão da comunicação, né? Dos meios de comunicação. O Mikhail Comunicação. Baryshnikov, né? O Mikhail Baryshnikov, ele é um homem da modernidade, né? Dos É, jornais. E o Nijinsky, infelizmente, não era. Helena, o que é que para você faz do Baryshnikov o maior bailarino do século XX? olha, eu acho que, primeiro, ele tem uma escola maravilhosa, que foi a formação dele, embora ele critique muito a ex-União Soviética, certamente ele deve à União Soviética a escola que ele teve, em Vaganova, que ele aprendeu. Segundo, ele é um talento excepcional, o que permitiu que ele desenvolvesse uma técnica extraordinária, Uhum. quase inigualável, que associada ao talento cênico dele, como intérprete de inúmeros personagens diferentes, nesse sentido, até eu fico igualando ele a Nijinsky, porque Nijinsky, cada foto que você vê em cada personagem, ele é outra pessoa. É, Baryshnikov também tinha isso. Você vê um Albert em Gisele e você olha Baryshnikov em Who Cares, de Balanchine, e você diz, nossa, é uma transformação. Mas eu acho que eu tenho para mim, eu uso muito essa figura, essa imagem. Eu ah, acho que Baryshnikov foi ele para a dança e não a dança para ele. por quê? Porque ele entrava dentro dos personagens, acima de ser o star, a grande estrela do espetáculo, acima de tudo isso estavam os personagens que ele interpretava. Ele era o personagem, ele não era Baryshnikov dançando tal papel. Ele era o personagem em tudo que ele fez. Opélia, é, eu não vi Baryshnikov em Lago, talvez pela estatura dele ele não tenha dançado balé como Lago, mas É, vi tanta coisa, as coisas de Balanchine inacreditáveis, porque você viu, não sei se você conhece um vídeo que tem Balanchine ensaiando ele, eu em acho que Filho sim, Pródigo. sim, E sim. para mim aquilo é uma verdade da dança. É comovente, porque Balanchine já uma pessoa idosa, que se deita no chão para mostrar a ele. E ele, a atenção dele, então, ele estava absorvendo tudo que Balanchine tinha a mostrar, desde um movimento de enxergar até a expressão, quando Balanchine cruza o braço dele para ele levar a mão para chorar. É uma coisa maravilhosa. E a atitude dele de humildade diante daquele grande mestre é maravilhosa. E não, eu não vi o vídeo, eu vi fotos, não vi o vídeo. Uhum. É, sobre ele desaparecer dentro das personagens, eu me lembro muito bem dele no Sinatra Songs Sim, e no Espectro da Rosa. sim, O que ele faz no Espectro da Rosa é absurdo, é completamente diferente do Basílio que ele faz, completamente. É exatamente. de uma delicadeza quase que sobre-humana, eu diria. Assim, é fantástico. Eu acho Baryshnikov um bailarino acima de qualquer
média, de qualquer estágio, ele é um bailarino muito extraordinário. Ele deixa um legado muito maravilhoso e muito inteligente também, para administrar a vida dele, a carreira dele. A vida não sei, mas até me informei sobre algumas coisas da família dele, mas a carreira ele administra, que é uma maravilha, porque É, ele realmente se entrega para a dança, né? é. Ele, sobre o Lago dos Cisnes, a informação que chegou a mim é que como ele é um bailarino baixo, né, e as meninas sempre ficam mais altas porque já calçam o sapato de ponta e ainda tem os Sim, braços que se erguem muito, formando as asas, então não ficaria uma imagem, eu não sei se isso foi harmoniosa. definido, se foi definido por empresários ou se ele mesmo chegou a essa conclusão de que não seria melhor. E aí o que chegou a mim é que ele dançou quatro vezes o lago, ou quatro Ah, temporadas, e nunca mais, por conta especificamente da estatura dele. Isso hum, demonstra, sendo ele a decidir isso, ou empresários, demonstra muita inteligência, porque com isso, muita consciência, né? é, porque com isso Sim, nós continuamos tendo em mente a imagem sempre de um nível altíssimo de performance. total, total. Você está falando, eu estou me lembrando aqui da primeira coisa que eu acho que eu assisti de Baryshnikov, que não foram os filmes da Rússia, ele ainda na União Soviética, mas ele em Vestri, quando ele ganha o concurso de Varna. Então, eu gostaria de falar sobre isso, Vestris, que foi um balé feito para ele em Para ele, 1969, porque ele foi o bailarino mais popular da União Soviética. O sim. que você pode falar para a gente sobre esse balé? Primeiro, para mim, foi uma surpresa, duas surpresas. Uma que um coreógrafo russo, que naquela época não tinha contato com o Ocidente, para conhecer o que se fazia de novo aqui, e cria uma coisa tão, de certa maneira, revolucionária, e segundo, que um bailarino vencesse um concurso dançando não só Vestri, mas também Vestri como uma variação, acredito que até de livre escolha, porque as Hum, variações de repertório são as variações obrigatórias, às vezes, nos concursos, acredito que aquele fosse também, mas Vestri é uma ousadia você ir para um concurso internacional, onde você vai ver 1.000 Don Quixotes e 1.000 demonstrações de virtuosismo técnico, como se aquilo não fosse técnica, e você leva um número como Vestri, onde você faz inúmeros personagens, que tira a máscara e bota a máscara, e ele se transforma de personagem para personagem, uma coisa maravilhosa. Eu nunca mais vi dançado por ninguém, Vestri. Não sei, ignoro se algum outro bailarino pensou em fazer Vestri. É difícil chegar ao nível que ele chegou de interpretação, de qualidade, né, de tudo isso. e do que se trata esse balé exatamente? Vestri foi um grande bailarino, um deus da dança, considerado na sua época, né, no século XVIII ainda, Uhum. e ele era considerado um bailarino absolutamente extraordinário naquela época. Era muito um grande intérprete, também tinha uma grande técnica. Era filho de outro Vestri, também foi um grande bailarino, Gaetano Vestri, e esse número, esse balé, foi criado para reproduzir, de certa maneira, as qualidades do Vestri bailarino, Auguste Uhum. Vestri, né? Porque era um grande intérprete e tinha, para a época, uma grande técnica. Toda a técnica é mais ou menos proporcional à época em que viveu o bailarino, menos o Baryshnikov, que já parou de Ah, dançar há 200 anos e continua. A técnica que ele apresentou é completamente atual. ele dentro da Rússia já era diferenciado, né? Ele chamava atenção. Eliana, ele estava aí.
com 21 anos de idade. Uma coisa que a mim chama a atenção é que hoje todos os bailarinos, por mais apaixonados que sejam pela dança clássica, se eles querem ser profissionais, então eles entram para uma companhia, eles são obrigados a dançar balés que não são clássicos, não é? Porque as companhias oferecem hoje esse leque para o público da dança clássica, dança contemporânea. E aí o Baryshnikov, ele já fazia isso muito tempo antes dos bailarinos de hoje. Ele dançou com bailarinos da Broadway, ele participou de filmes de Hollywood onde ele se soltava completamente. Ele realmente era um homem à frente do seu tempo. Do tempo dele. É impressionante porque ele vinha com essa base exclusivamente clássica, mas ele tinha um talento capaz de absorver qualquer movimento, de qualquer expressão de dança. Ele tem a dança dentro dele, não importa que expressão de dança você esteja tentando se expressar. Né? Expressão para expressar, tudo bem, mas ele diz, eu já li em algum lugar, que a grande dificuldade da dança contemporânea é você se colocar embaixo da pele do coreógrafo, sabe? Porque é outra linguagem, você tem que compreender a partir de outras ferramentas com as quais você não lidou, para as quais você não foi preparado. Mas, aparentemente, ele estava preparado para tudo. Fosse dança, ele dançaria. Tap, jazz, musical da Broadway, o clássico dos clássicos, Gisele, né? Balanchine, que ninguém imaginava da Baryshnikov na companhia, no New York City Ballet, porque os bailarinos de Balanchine são muito altos. Mas ele foi um intérprete inigualável de quase tudo que Balanchine criou e que ele teve a oportunidade de dançar. Rubies, Jewels, Apollo, eu acho, pessoalmente, que tem outros intérpretes maravilhosos também, porque tem um perfil físico mais adequado ao personagem. Mas tudo que ele fazia era maravilhoso. Era Fancy Free, que não é de Balanchine, mas é de Jerome Robbins. As coisas que Jerome Robbins fez para ele, para Macaro, Balada Dances, e outras coisas até que Jerome Robbins fez para ele, é incrível, né? Ele é até hoje. Ele continua ligado à dança, de outra maneira, não mais dançando, mas fantástico. Eliana, ele ali, em 1969, dançando Vestris, como você disse, em Varna, num campeonato onde se esperava muito Don Quixote, enfim, as variações clássicas que são maravilhosas e esperadas, e ele vem com algo diferente, com uma técnica para dançar qualquer variação ali pedida. Ele, em 1969, isso. Em 1974, ele foge e vai para o Canadá, e querendo dançar outros estilos. Exatamente, foi por isso mesmo que ele deixou. Ele queria dançar coisas que ele só ouvia falar, né? A gente está diante aí de não só de uma técnica exuberante, mas de uma personalidade também que não se acomodava. Com certeza. E respeitava a tradição, mas era totalmente aberto ao novo. Com certeza. Ele diz que ele viveu momentos maravilhosos na dança clássica. Mas quando chega o momento em que o clássico não pode mais ser executado por você, pelo seu corpo, então você tem que se adaptar a um estilo que permita que você dance à sua idade. Claro, isso dentro de um critério estético em relação ao palco e tudo mais. Mas eu vi recentemente com a Ana Laguna uma coisa de Matzek, maravilhoso, e ela também.
também. Linda, linda, linda. Linda. Né? Eliana, antes da gente começar, eu só queria dizer que nós estamos aqui falando sobre um ícone, mas você acabou de ser chamada de ícone também pelo canal de dança de Joinville, e isso, Dance TV Joy. Aqui, Dona Eliana é um ícone. Dance TV. Quem Dance será? TV, é de Joinville. 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 Joinville é um lugar que eu adoro. Vou há tantos anos a Joinville, não necessariamente ao festival. Eu fui ao festival há mais de 20 anos, mas há 2 anos que eu não fui mais chamada. Acho natural a renovação de nomes para o festival e tudo mais, mas eu continuo com o projeto Artes do Palco, do Darlin Quadros, então aquilo me leva de novo a Joinville, porque lá tem muito movimento de dança, realmente. E Baryshnikov já dançou lá. Eu acho que era com a White Oak Company, que ele teve uma companhia com Até Mark 2002 Morris, né? ele teve esse projeto, Então, eu, junto com o Mark Morris, era uma coisa bem contemporânea, mas ele dançou lá. E foi uma coisa, Nossa Senhora, mesmo no contemporâneo, ele é emblemático, né, o Baryshnikov. É. Artistas emblemáticos. Nureyev foi um bailarino emblemático, ditou moda e tudo mais. Mas eu acho que Baryshnikov, como a carreira dele foi mais bem administrada, no sentido de disciplina, talvez, em relação ao que ele nunca foi um freelancer. Eu tenho muito medo do freelancer, porque ele acaba vivendo dentro de um avião e a forma física e técnica vai perdendo, né? Perde. Ele acho que ele nunca foi, ele sempre buscou uma companhia e, portanto, uma orientação. Né? E, ao mesmo tempo, ele se permitiu navegar em algumas águas diferentes, como cinema, por exemplo, não é? Sim, até teatro mesmo. Fez especiais com Liza Minnelli e era uma graça fazendo, né? Jazz, sim. Naquele filme com Gregory Hines, Sol da Meia-Noite. Uhum. Isso. E ele lançou coreógrafos como Twyla Tarp, você mencionou agora Sinatra's Song, né? Isso. E ela fez muita coisa para ele. Sim. Inclusive aquele solo que ele dança sensacional do filme. Sol da Sim, Meia-Noite. dramático, muito emotivo, né? Muito. A gente estava falando aí de um filme que aborda a história de um bailarino que, sem querer, é obrigado a ficar na terra que ele não queria estar. O acidente do avião, né? Do avião. E teve The Turning Point, que para mim é um ponto mesmo, de momento de decisão mesmo. Porque ele fazia um bailarino também. Foi candidato ao Oscar. É incrível o Baryshnikov. Uma carreira maravilhosa. Você sabe que assim, a gente vai aprendendo muito conversando com pessoas como você. O Bolshoi esteve aqui e eu assisti Spartacus e não assisti Gisele. Sim. E uma pessoa da dança estava me falando sobre Gisele, sobre o bailarino que fez o Albrecht, que era um bailarino maravilhoso e tal. E aí eu fui conversar sobre isso com Dona Eleonora Oliose, que havia assistido não só Spartacus, mas também Gisele. E eu falei, Dona Eleonora, me falaram tão bem do bailarino que fez o Albrecht, né? Ela fez assim... tecnicamente ótimo, mas ele não sabia o que era o Albrecht. E isso me remeteu ao Baryshnikov no filme The Turning Point, Momento de Decisão, onde ele se desfalece no segundo ato, ele está desesperado porque ele é o responsável pela morte daquela moça que é o amor dele. Assim, é emocionante o que ele faz, ele sempre nos emociona. Isso não é o que deveria fazer todo bailarino, Eliana?
Eu acho que é o que deveria, mas nem sempre está ao alcance do bailarino chegar a esse nível, né? Eu acho que Makarov e Baryshnikov, na Gisele que eles dançaram juntos, eles transformaram para sempre o balé. Baryshnikov levou o final do primeiro ato para ele, porque antes, quando ela morria, praticamente acabava, ele botava uma capa e saía correndo. Ah, Baryshnikov não. O desespero é tão grande que ele vai em cima do Hilário com a espada e é preciso que venha uma pessoa que force ele a largar aquela espada e ele vai para ela, ele é rejeitado por aquela comunidadezinha ali, os é, aldeões, né? aham. E ele pega ela nos braços e é assim que termina o primeiro ato deles. Então, é uma leitura absolutamente pessoal, que eu até Eliane, acho que o bailarino russo traz consigo. Ele traz consigo eles são personalidades cênicas aham, muito extraordinárias. Você falou nesse Espartaco, né? Eu me lembro que é, eu vi com Ivan Vassiliev, que era um bailarino atarantado, baixo, e eu levei, quando ele começou a se movimentar, eu levei um susto, não é normal. Eu acho que eles tiram tudo o que eles podem do bailarino no sentido interpretativo, de uhum, emoção, uhum, e vão com tudo. Se falhar, falhou. No dia é, seguinte tem mais. Mas eles é, não poupam, não, não são contidos. É exuberante demais. E ele superou tudo. é. Eliana, a dança, eu disse isso aqui no primeiro especial, que a dança masculina, ela ocidental, ela se divide entre antes e depois do Baryshnikov. Esse é um pensamento que eu sempre carreguei. E um dos meus convidados, o Vanderlei Lopes, ele disse que a crítica norte-americana já falava isso, né? E eu queria saber, na sua opinião, qual é o legado que o Baryshnikov deixa para a dança e, sobretudo, para os homens? Eu acho que ele deixa, antes de tudo, um enorme amor pela dança. Um amor pela dança que, juntando com o talento que ele tinha e com a administração que ele deu à carreira dele, faz com que ele deixe um legado extraordinário, não só através dos papéis que ele interpretou e que são paradigmáticos em relação aos outros bailarinos. Os bailarinos, com certeza, ainda hoje olham Baryshnikov para ver, para se inspirar nele, como ele Aham, cria um centro, como é que se chama? Baryshnikov Art Center, uma coisa assim, que tem um teatro, tem milhões de coisas para oferecer oportunidades a várias é, expressões de arte, né? Um encontro de artistas. Quer dizer, ele tem uma preocupação de servir a dança, que eu acho que é um grande legado que ele deixa, e eu acho que é isso, essa entrega à dança. Ele se entregou à dança. Esse centro de artes ele fundou em 2005, né? A sede é lá em Nova York. Eu não Ele é sei quando é que ele fundou, mas eu sei que tem 2005, 2005. e deve ser fantástico, porque com o nome que ele tem, e nos Estados Unidos, que é um país que investe muito na arte, né? E na dança, gostam, adoram Uhum. balé e tudo mais, e abraçaram Baryshnikov, né? Acho que o mundo abraçou Baryshnikov, mas É, os Estados Unidos ele se encontrou muito ali. Ele disse em algum momento que ele é muito individualista, no sentido da individualidade, e que na ex-União Soviética o individualismo não era aceito. Você tinha que se adaptar ao que eles queriam. Você não é, podia opinar muito. é.
Ele dançou Vestris em 1969 e se ele continuasse lá não passaria disso, né? Ele É faria, possível. Estaria né? fazendo Dom Quixote, Bayadère, e ele não teria as oportunidades de dançar muitos coreógrafos diferentes, muitas expressões de dança diferentes que ele teve aqui. Inclusive com Martha Graham, né? Ele trabalhou com Sim, ela, sim, né? é, Aliás, Nurev e Fontaine também trabalharam com ela, e porque eu adoro o livro dela, Memórias do Sangue, onde aham. perguntam a ela como foi trabalhar com bailarinos clássicos, e ela disse: o que eu vou falar de trabalhar com bailarinos tão maravilhosos? É Disse isso, tudo. É, disse é tudo. isso. Né? É isso. Ela realmente, a gente, falando um pouco dela, ela tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ela, quando começou a dançar, ela era uma bailarina do conjunto, do grupo, e acho eu que ela estivesse assim, é, querendo Da talvez Danny chamar a Sean, atenção. Hã? na Danny Sean, onde ela começou a estudar, né? É, Ela fazia parte do grupo daquela escola, que era da Ruth St. Dennis e do Ted Sean, era mas, Danny Sean. E mas eu ali não ela sei, começou. eu não sei se aconteceu exatamente aí. Mas um coreógrafo disse, e ela estava no fundo, né? E o coreógrafo disse para ela assim, querida, o centro é aqui, não é aí. Foi talvez ela quisesse chamar atenção para si, né? E ela disse assim: não, o centro é onde eu estou. Ou seja, é uma autovalorização. Eliana Baryshnikov, ele falando dessa questão da individualidade, né? Ele vinha com a tradição russa, pelo menos da escola, e ele, o que a gente está falando aqui, eu quero falar da inteligência dele que faz essa diferença. Ele estava num país que era diferente do país de onde veio, um regime político, social diferenciado, e ele manteve respeito por onde ele estava, por aquela casa que não era a casa dele, e manteve também um alto respeito, porque ele nunca se traiu artisticamente, não é? Fez o que quis e dançava o balé clássico, que era a formação dele, e acabou gerando esse legado que é tão fundamental para a dança e para os rapazes. Com certeza. Aliás, eu acho que nenhum deles negou nunca a formação que eles tiveram, Uhum. porque isso é uma coisa que é uma uma grande parte não é da carreira propriamente, mas da interpretação de um bailarino. Eles vinham de uma formação muito sólida, que eles nunca negaram, nem conseguiriam, porque está na dança deles, nas mãos, nos braços, não é nem nas pernas, eu acho. Embora fossem grandes, são grandes virtuosos, mas o trabalho da cintura para cima que eles mostram, que isso você não consegue mais perder, está neles, Uhum. né? E ele usa para tudo. Agora, ele diz uma coisa engraçada, porque eu não sei se você sabe, mas a mãe dele suicidou-se. Eu fui procurar isso por causa da sua entrevista, porque Hum. alguém falou sobre a família dele, que ele nunca mencionou. Aí eu fui procurar. O pai dele era Era um do coronel exército. do exército soviético, eles não se davam muito bem, e a Ah, mãe suicidou-se quando ele era adolescente ele tinha ainda. 12 anos quando a mãe morreu. Eu não sabia que Pois era é, por suicídio. pois é. E ele diz que ele incorporou a dança dele, apesar de não se dar bem com o pai, que ele incorporou a dança dele, certos maneirismos, certos um jeito um pouco do pai ser, talvez essa coisa viril, porque ele é um bailarino muito viril, Muito, muito, Baryshnikov, né? muito. Ele não É. tem nada feminino nele. Aham. Embora ele dance um espectro da rosa, que ele é o perfume da flor, com É. uma delicadeza enorme. Que coisa linda, né? É. Eu acho que daí veio a minha surpresa. Entendi, entendi. Maravilha. Ele tinha uma capacidade de absorver também as coisas. Que eu vi dois espectros do Baryshnikov.
eu não sei se ainda estava, não, não estava lá, porque eles não dançavam esse repertório de Diaghilev. Ah, Mas logo que ele saiu de lá, e era muito fora do estilo. Uns pouquinhos anos depois, eu vi outro Espectro da Rosa, e era de fato outro Espectro da Rosa, onde ele já estava completamente integrado ao estilo do balé, que é difícil, que além da dificuldade técnica, né, ele tem que ter aquela delicadeza. Ele é o perfume da flor. E o perfume da flor tem que ser uma coisa delicada, né? etérea, etérea, você Etérea, não pega, né? Não é palpável. E é não, isso. Você o vê dançando, você imagina que você não pode pegar naquele corpo. Não tem como. Por isso é que eu disse verdade. que parece algo sobre-humano. Agora, sobre a dificuldade desse balé, a gente só tem a dimensão da dificuldade vendo o Baryshnikov. Porque, pelo menos com os outros bailarinos com os quais eu vi o balé, com todo respeito, tecnicamente muito bons, mas quando você vê o Baryshnikov, você vê aonde que os outros deveriam chegar. Né? O que é o balé, o que significa. Embora eu, pessoalmente, adore a interpretação do Legris, Manuel Legris, que é um bailarino que É, eu acho que é muito especial também, até em relação aos bailarinos franceses. Para mim, ele foi um bailarino diferenciado. uhum. E ele tem uma interpretação muito bonita de espectro, mas Baryshnikov e em Petrushka, que coisa maravilhosa. Você já É, viu Baryshnikov em vi, Petrushka? vi, vi. É uma coisa maravilhosa. Como ele tinha essa capacidade, essa versatilidade impressionante. E a entrega, né? A entrega É. ao personagem. Para a gente não parecer que a nossa conversa fica numa superficialidade, é bom a gente entender que o intérprete ele faz com que a gente, espectador, compreenda melhor a obra, Ah, não com é? certeza, com E certeza. toque sentimentos mais profundos de quem assiste e faz com que a gente se interesse mais por aquela obra. O que que aquilo quer dizer? De onde vem? Qual é a origem? Com Não é? certeza, com certeza. E o conhecimento que eles têm, eles transmitem isso, da história da dança. Eles sabem onde tem o nariz, eles É. sabem o que estão fazendo, eles são instrumentistas, ele tocava balalaika, ele tocava piano, como Nureyev terminou a vida como regente de uma orquestra. O Eles têm essa último formação na escola, né? tem essa formação, isso é uma maravilha. E não sei, eu acho que e como é que se diz? Ele, não estou encontrando a palavra. Ele fez disso, desse aprendizado todo, de tudo isso, uma atuação especial, um bailarino especial, um artista fora de série, né? Eu acho. Foi o bailarino que mais me impressionou. E ele tem uma consciência, ele tem um coreógrafo, que foi coreógrafo até hoje, tem o nome dele, emérito da American Ballet Theatre, que é Anthony Tudor, Uhum. e que os bailarinos nunca ouviram falar, nunca sabem que existe, e as obras dele são obras maravilhosas, e o Baryshnikov diz sobre a obra do Tudor: fazemos seus balés porque devemos. O trabalho de Tudor é a nossa consciência. Olha o respeito. Olha o Olha o respeito. respeito e a compreensão, que Tudor não é fácil. É um coreógrafo que trabalhou com a parte psicológica dos personagens, né? E ele percebeu exatamente isso. E é uma maravilha quando a gente ouve um bailarino que conhece o seu ofício, a sua profissão, e é capaz de expor suas opiniões com base. É, ele era muito observador. Uma convidada minha também do especial parte 1, a Simone Fontes Pato, que é uma grande professora de balé clássico, muito estudiosa, ela citou uma frase dele que fala muito sobre esse senso de observação. Ela disse que a frase é a seguinte: saída da boca de Baryshnikov:
Se eu vir você dançando 5 minutos, eu vou dizer quem você é. E sobre a questão psicológica, Eliana, que você falou, eu não sabia dessa tragédia na vida dele de perder a mãe. Perder a mãe já é uma tragédia. Perder a mãe através de um suicídio é uma tragédia redimensionada. E perder a mãe num suicídio, você tendo 12 anos de idade, Nossa Senhora. como administrar isso? Eu acho que ele foi para a dança dessa maneira tão profunda, talvez como uma maneira de administrar tanta dor. Não sei, estou usando de psicologia de botequim, porque é muito difícil Muito para uma difícil. criança. Ele devia ter um grande equilíbrio emocional. Porque Nijinsky, por exemplo, foi. É porque essas coisas às vezes são genéticas, né? E É, Nijinsky foi. E Nijinsky enlouqueceu. E Baryshnikov não. Ele talvez fosse. Ele transmite isso. É uma pessoa equilibrada na vida dele. Na vida dele. Ele administra bem a vida. Eu não conheço a vida pessoal dele, acho que ele se casou 2 vezes, não sei, tem 3 ou 4 filhos, uma coisa quatro assim, né? filhos, me parece. Filhos. Vanderlei Lopes me diz, 4 filhos. Uma com a Jessica Lange, que é uma É, moça, né? Alexandra, parece, e tem 3 filhos com uma bailarina. Eu não sei o ah, nome dela, Liz Reinhardt, eu não sei como é que se pronuncia o sobrenome. uhum, Até saberia escrever, mas não sei como se pronuncia o sobrenome uhum, dele. Agora, que foi mesmo? Eu vi uma frase do Clive Barnes que disse que ele foi o maior, mais perfeito bailarino que ele já viu. E olha que é um crítico super conceituado e que viu tudo de bom em termos de balé, né? uhum, Algumas ele recebe críticas, mas muito mais em relação às posições que as posições políticas dele, por exemplo, em relação à guerra da Ucrânia e tudo mais. Ele não tem medo de se expor. não, não tem. Não, não tem medo de se expor. Ele é É, ousado. ele é muito ousado. Ele é Eliana, uma personalidade mesmo, né? é uma personalidade, é uma É, personalidade. que É, analisa a vida, as pessoas, os contextos. é, Grande homem. em relação ao Nijinsky, eu tenho minhas dúvidas se ele realmente enlouqueceu ou se ele teve algum comportamento de ordem neurológica que na época não fosse compreendido. Eu não sei se hoje talvez ele fosse internado. Eu acho que talvez hoje se daria a ele um tratamento para administrar melhor essas questões neurológicas, né? É o que eu penso sobre isso. É O verdade. Baryshnikov, o Baryshnikov, eu fiz então a parte 2 aqui do especial, meus 3 convidados emitiram as suas opiniões e você também emitiu a sua agora, e eu queria ter a permissão de vocês para emitir a minha opinião. Por Eu favor. acho, né, que Baryshnikov, eu não vi Nijinsky, vejo fotos e posso deduzir através das fotos que ele foi extraordinário, mas eu acho que o Baryshnikov, ele sim, é o maior bailarino de todos os tempos por conta dessa questão dramática que ele emprega, da interpretação. Ele é quase que um ator, não é? A carreira dele como ator não deslanchou, talvez também ele não quisesse, enfim, mas ele em cena, ele é excepcional interpretando os personagens. Quando ele salta, e o salto é sinônimo de virilidade, por isso que o homem salta muito em balé clássico. Ele salta como ninguém. Ele demonstra as nuances de todas as personagens. Ele é extremamente musical. Com ele tudo é muito cronometrado, mas não parece ser. Parece que ele apenas dança. E eu acho difícil um bailarino atuar assim. Na verdade, eu nunca vi. Manuel Legris, vi um vídeo dele ontem. Realmente, eu acho Eu só também. vi por vídeo, mas eu, assim, de bailarino francês, eu tenho 2 que eu adorei, um também, um outro que eu não posso negar, que foi Cyril Atanasoff, porque eu vi dançando aqui, Corcunda É, de Notre Dame, por exemplo. aham. Nossa, que coisa maravilhosa. Mas eu acho que foram, que tem grandes bailarinos. É que o Baryshnikov
é uma figura, é um ícone mesmo da dança. É uma É, figura diferenciada que eu acho que vai demorar muito tempo para surgir um outro Baryshnikov. E eu não comparo exatamente a vida dele com a do Nijinsky, porque nos meus estudos para escrever o livro, eles falam que ele começou a demonstrar alguma instabilidade emocional com o esforço que ele fez para coreografar a Sagração da Primavera. Era uma música difícil demais, mesmo com o auxílio da Marie Rambert, que era assistente dele, mesmo assim, foi um esforço extraordinário, ele levou 6 anos, recebeu a, a oposição da companhia, que estava fazendo alguma coisa que era completamente diferente de tudo que eles tinham aprendido. Eles uhum, não queriam dançar, não queriam nem a música e nem a coreografia, porque também estranharam a música de Stravinsky. Né? uhum. Teve que haver Diaghilev teve que entrar na história para botar ordem na sala. E coisas que aconteceram. Ele foi prisioneiro de guerra, porque ele era um cidadão, ele era russo. Ele era russo, não, ele era ucraniano, mas a União Soviética tinha declarado guerra à Hungria e ele era Hum. casado com uma húngara, era Romola Depulski. Então ele ficou preso, e essas coisas todas na cabeça de uma pessoa É difícil suportar. suportar, né? Porque a dança para ele também era uma coisa fundamental e tirar aquilo dele não deve ter sido nada bom para o equilíbrio que ele já tinha, já estava com crises místicas e tudo isso, mas ali eu acho que foi. Eles dizem que Stravinsky e ele, na realidade, anteciparam para o público que rejeitou o balé completamente, né, a barbárie muito maior do que a do balé, que viria com a Segunda Guerra Mundial, como se eles prenunciassem, fosse uma premonição de É, que viria uma coisa muito pior. é. Eliana, Mikhail Baryshnikov, se você se encontrasse com ele hoje, o que é que você diria para ele? Ah, não sei, ficaria sem voz. Acho que eu diria para ele, obrigada por tudo. Obrigada Eliana, pela sua carreira. Sim. muito obrigado a você por estar aqui mais uma vez no Personas da Dança. Ah, Você, é com a muito bom. sua sapiência, sua curiosidade, o seu estudo, você enriquece o canal. Então eu quero, do fundo do meu coração, agradecer a você por estar aqui e eu espero que você apareça várias vezes por aqui. Ah, mas vai ser um prazer, inclusive porque eu acho que esse é um trabalho para a dança muito importante que você faz. Você está criando um- uma memória através dos seus programas que permanecerão, né? E eu só tenho pena que a É, gente não possa trabalhar junto, é, porque é muito bom ouvir suas entrevistas, quase todas eu ouço, raramente eu não tenho, às vezes acontece eu não ter tempo, é, mas em geral eu ouço. tá E bom, querida. gosto muito, porque você é muito bom entrevistador. Muito obrigado, Eliana. Querida, um beijo grande para você e vamos nos falar sempre. Tá ótimo. Obrigado, Beijo querida. para você, obrigada a você. Desculpa a confusão na entrada. Mas quem não faz? Tchau. Ai, Maria, um beijo, tchau. Outro.